Oi! Hoje eu tô aqui com você para a gente recapitular alguns pontos daquilo que a gente já viu sobre projeto. Mas antes eu vou trazer algumas informações para que você não fique confuso sobre alguns termos. Então assim, projeto é tudo o que você trabalha para ter um produto. E ele leva a uma situação de um empreendedorismo, porque você está criando um produto. Ele tem sempre começo e fim. E você despende um esforço para criar alguma coisa. A pedagogia por projetos, a pedagogia de projetos, é algo já bastante antigo e que foi criado pela primeira vez, assim, onde se ouviu falar mais a respeito, por um educador chamado John Dewey. Ele que criou e ele estabeleceu algumas formas de realizar esse trabalho para que seja, então, algo feito por uma pedagogia de projetos. Entre essas questões, ele trouxe a intencionalidade, a flexibilidade, a originalidade e a interdisciplinaridade. Então, quando você trabalha um projeto, você tem que estar com tudo isso trabalhando junto com você. Agora, a gente tem também o que vocês muitas vezes escutam falar, que é a aprendizagem baseada em problemas, e que a gente conhece também como PBL. Muitas vezes ela é utilizada em faculdades, universidades, medicina se utiliza muito desse tipo de trabalho, e aí não necessariamente você vai trazer um produto, mas responder a uma questão, a uma dificuldade, a um tema. Por exemplo, no caso de uma faculdade de medicina, eles podem usar o trabalho de aprendizagem por problemas para descobrir, por exemplo, uma doença. O que é que aquele paciente tem? Então, na hora que ele começa a fazer as investigações, o médico ou o próprio estudante, ele está desenvolvendo um trabalho por problemas, até que ele consiga chegar a uma resposta, a um resultado. Ou mesmo numa questão social, onde a gente quer uma transformação dentro de uma situação social, e aí você começa a ter questionamentos, a buscar informações para conseguir solucionar essa situação. No caso, aqui na TEIA, a gente trabalha com a pedagogia de projetos, mas a gente tem a nossa característica, a nossa forma de trabalhar por projetos. E é sobre isso que a gente falou no nosso encontro. E aí eu estou recapitulando com vocês agora, para que a gente possa deixar tudo bem claro e você não tenha mais dúvidas no momento de inovar. Então, em primeiro lugar, eu como professora, é claro, quis escrever no quadro, quis escrever na lousa com giz, escrevi aqui para que você possa acompanhar e ter tudo isso mais fixado. Então, no projeto da TEIA, é claro, a gente sempre trabalha com a interdisciplinaridade, ou seja, são algumas áreas do conhecimento trabalhando para se chegar a um produto. Elas trabalham juntos, português, matemática e artes, história, ciências e dança, ou todas as áreas do conhecimento, que é o caso aqui na TEIA. A interdisciplinaridade, ela pode ter 2, 3, 4 áreas do conhecimento trabalhando juntas, cada uma trazendo o seu olhar nesse desenvolvimento. Aqui na TEIA a gente trabalha com todas as áreas do conhecimento para a realização de um produto. Como eu trouxe no nosso último encontro, para a gente aqui e também em outros lugares a gente percebe que é importante que você tenha qual é o mote sociocultural da sua escola, da sua instituição, porque a partir disso que você vai poder escolher um bom produto. Por quê? Em primeiro lugar, porque esse mote sociocultural com certeza vai ter relação com os familiares, com os pais das crianças que buscaram essa escola, esse ambiente, que estão circundando ali naquela escola, naquele local, E os educadores motivados, que têm interesse também por todo este processo que vocês trabalharão. Então, é muito importante perceber qual é a característica, esse mote sociocultural do ambiente onde você está, da instituição onde você trabalha. A partir disso, você pensa então no produto. Esse produto é bastante importante que o professor tenha a sua
intencionalidade, ou seja, por que ele quer fazer aquele produto? Dentro daquele mote, o que aquele produto pode gerar de conhecimento, de investigação, ele tem que estar adequado à faixa etária que você trabalha. Não adianta você trazer um produto muito complexo ou que não faça parte ainda do interesse dos seus alunos, ou também o contrário, né? Ele é interessante, mas eles não conseguem dar conta de uma investigação daquilo que você está pretendendo. Então é muito importante que você saiba o que você quer desenvolver e por que você quer desenvolver aquele produto. Ele tem que estar relacionado com o seu mote e, ao mesmo tempo, com aquilo que você quer que os seus alunos entrem em contato. Ao mesmo tempo, tem que ser de interesse dos alunos, porque se não for, não faz sentido. O produto é um motivador de todo esse processo, é o que vai gerar o desejo das crianças, dos jovens, dos adolescentes, de conhecerem aquilo que eles vão realizar. Então é muito importante essas duas coisas estarem em equilíbrio. O interesse do professor, do educador, pensando naquilo que ele quer levar aos seus alunos, que ele quer que eles tenham contato, e ao mesmo tempo que isso possa ser também de interesse dos próprios alunos. Seguindo, a gente vai então, que a gente já falou sobre isso também, sobre as perguntas. Eu considero que a gente tem 3 perguntas que facilitam muito esse processo de investigação. Em primeiro lugar, perguntas, investigação. Lembra que eu falei disso? Precisamos perguntar e não responder. E a partir do momento que a gente passa a perguntar, quais são as primeiras perguntas que a gente tem que fazer para os nossos alunos, sejam eles crianças, adolescentes, jovens, pré-adolescentes? O quê? O que será o nosso produto? O que será esse motivador? Foi o que a gente trabalhou um pouco na aula anterior. Logo em seguida, qual é a segunda pergunta? Para quê? Para que eu quero fazer isso? Para que faremos? E a terceira, como? Vocês lembram dessas 3 perguntinhas? Pois é. E aqui eu estou assim clareando um pouco o que elas significam. Então, o que é o motivador? Para quê? Para quê é o ambiente, o social, o pessoal. Pode ser um produto pessoal, né? Que assim, determinada pessoa quer realizar aquele produto. É um projeto, é um produto. Então você vai estar com um olhar pessoal, você vai estar com um olhar social, ele vai ter um mote artístico, vai ter um mote ecológico, porque você pretende que com este produto possa ser apresentado ou traga alguma mudança de percepção social ou sirva para algo. Então é importante esse para quê. Muitas vezes isso também é um motivador, né, para o jovem, para a criança. Poxa, a gente vai fazer isso porque a gente vai poder entregar este produto que a gente vai realizar para transformar alguma coisa. Aqui na Teia, por exemplo, é uma peça teatral com o Fundamental 1, um filme com o Fundamental 2, é uma apresentação transmídia com o ensino médio, e eles apresentam tudo isso. Então, é um movimento social e, ao mesmo tempo, artístico, quando a gente busca temas sobre tudo isso que eles vão estudar, que eles vão apresentar. E o como? O que é o como? O como são justamente os conteúdos, aquilo que está lá, né, organizadinho na Base Nacional Comum Curricular. Então, estão lá as habilidades. Então, você vai precisar desse conhecimento, dessas habilidades, aprender sobre algumas coisas para conseguir realizar o produto que você quer. Então, esse é o como e, ao mesmo tempo, esses são os objetivos seu como educador que precisarão ser atingidos. Então, unindo essas 3 perguntas, você consegue ter um caminho já para a realização do seu projeto. Muito importante. A gente precisa lembrar que cada produto é um produto. Que cada criança, cada jovem, cada aluno pode ter uma percepção diferente daquilo que você está propondo. Então, muitas vezes, por exemplo, aqui no nosso caso, um mesmo texto teatral pode chegar em anos diferentes, com grupos diferentes,
há uma característica diferente, com coreografias diferentes, figurinos diferentes, interpretações diferentes, porque são outras pessoas. Então é sempre bom lembrar que pessoas diferentes trarão resultados diferentes. Projeto, produto, a gente não pode ter algo fechado. Então é claro que existe um processo no dia a dia, na relação, nas respostas que as crianças, os jovens darão, na investigação e mesmo na realização, no mão na massa, na produção daquilo que eles farão, trarão então diferentes resultados. Por fim, de uma forma mais ampla, mais geral, quais são os resultados principais que a gente pode perceber quando se trabalha por projetos? Então eu coloquei aqui para a gente alguns resultados que eu considero bastante pertinentes, principalmente no que busca a educação hoje na contemporaneidade. Primeiro, empreendedorismo. Porque é claro que no momento que você está buscando realizar um produto, realizar uma apresentação, compreender sobre determinado ponto de vista alguma coisa, você aprende a realizar e a caminhar e então também a empreender. Protagonismo. Você, criança, aluno, você faz parte desse processo e o produto é seu e você estará ali nesse produto. Independência. Por que independência? Porque através deste trabalho, quando a gente consegue perceber, quando cada aluno realizando cada vez mais um trabalho por projeto, quando é uma criança num ano, no outro ano, ele pode compreender que na vida tudo pode ser feito e realizado através de um projeto de vida. Então, ele aprendendo a trabalhar dentro da escola, realizar os seus projetos dentro da instituição, ele vai perceber que ele pode realizar também os seus projetos pessoais e assim se tornar uma pessoa mais independente. Criticidade. Sempre que eu tenho um trabalho de investigação por projeto, tem um momento de discussão, tem as ideias, tem aquilo que cabe, tem aquilo que não cabe, tem aquilo que eu gostaria de realizar. Então, estamos sempre estudando sobre alguma coisa e dando o nosso ponto de vista, a nossa percepção. A argumentação. A gente tem que argumentar. Quando você escolhe um tema, quando você quer trazer a sua ideia, a sua opinião, é muito comum, professor, mas eu acho, professora, mas eu queria, e aí traz o argumento. Então, se torna algo natural na criança argumentar e trazer, então, a sua opinião, a sua percepção a respeito de algum assunto, de algum tema. Participação social, porque o projeto ele é realizado num grupo. Normalmente, dentro das escolas, se tem ou subgrupos ou um grupo único, que é aquela turma, que é aquela série, aquele ano, né? Então, a gente precisa aprender a trabalhar em equipe, a trabalhar em grupo e compreender, então, o que é o trabalho em sociedade. Fortalecimento da autoestima. Vejo que é um ponto muito importante hoje em dia, porque as pessoas precisam perceber quais são os seus pontos fortes. E a partir do trabalho por projeto, é possível isso ser distribuído, o produto, as etapas, de acordo com as principais características de cada criança, de cada jovem, e assim ele vai percebendo os seus pontos fortes. E por fim, formação de pesquisador, justamente porque no momento que você começa o seu trabalho por projeto, você iniciou então um caminho que é o caminho de se tornar um pesquisador. Trago aqui ainda algo bastante importante para a gente que trabalha por projetos, para a educação de uma forma geral. Em todas as escolas, a gente tem isso na Unesco, que são os 4 pilares da educação. Que o primeiro deles, que eu coloco ali, que eu considero o mais importante realizado num trabalho por projetos, é aprender a aprender. Hoje, quando você ensina o seu aluno a aprender, ele tem a possibilidade de buscar qualquer tipo de conhecimento. Ele não precisa ter o conhecimento
pronto. Ele só precisa descobrir que ele pode e tem como buscar o conhecimento, qual é o caminho que ele realiza para aprender. E isso é muito mais importante do que o conteúdo em si. Trilhar esse caminho com o seu aluno no trabalho por projetos, hoje é imprescindível. Depois, aprender a fazer, fazendo juntos, certo? O trabalho por projeto a gente realiza, não é só teórico. Sempre é feito socialmente, em grupo, na turma, em subgrupos, mas o trabalho por projeto sempre é um trabalho em equipe dentro da escola. E, por fim, aprender a ser, porque eu vejo que a partir do momento que você realiza tudo isso, nessas relações, nessa percepção, você está também se fortalecendo, se observando e aprendendo sobre você mesmo e sobre as relações, e então chegar neste ponto de perceber o que você pode ser, o que você deseja ser. Então você aprendeu, dentro da sua própria percepção, a ser. Desejo que você tenha gostado e espero você no nosso próximo curso. Até logo!